pessoal, mais informações para vocês. Canal Brasil Notícias, 18 de junho de 2020, a edição do vídeo, você vai encontrar o link para esta matéria. E olha, esta matéria é uma matéria boa, tá? Boa por quê, Yugley? Bom, diretor do Estadão, preste atenção, do Estadão, faz parte da grande mídia, né? Resolveu sair em defesa da democracia. Não esperava por essa, mas aconteceu. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador, não esquece, sininho das notificações, aperta aí e compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Olha só, diretor do Estadão é enfim uma voz na grande mídia contra o STF. Por essa eu não esperava. O Estadão, mas vamos lá, né? Surpresa boa. Nesta terça-feira, 16, o jornalista e diretor do Estadão, Fernão Lara Mesquita, publicou um artigo onde critica fortemente as últimas ações do Supremo Tribunal Federal, STF, intitulado Será que vai ter golpe? O texto de Mesquita traz a seguinte frase no subtítulo: sem o referendo do povo, uma Constituição não passa de mais uma verdade revelada. Confira. Vamos aqui, vamos... Deixa eu ver... Aqui. Veja só, interessante, gente. Por que ele está fazendo isso aqui? Por que ele passou a criticar o STF? Porque, querendo ou não, gente, os próximos alvos serão a grande mídia. Apesar da grande mídia aí, né, querer a queda de Bolsonaro, mas eles querem a queda de Bolsonaro não para entrar numa ditadura, mas para entrar no meio de assim, ó, tutu, din-din. Porém, se for dado um golpe e a censura foi implantada no Brasil, até as mídias que hoje atacam Bolsonaro serão prejudicadas, né? Primeiro, porque qual é a diferença entre governo Lula e a ditadura implantada possivelmente pelo STF? Governo Lula, você podia publicar o que você quisesse, mas você recebia uma fortuna para publicar o que eles queriam, então era mais vantagem. Ditadura, você não publica o que você quer e não ganha porcaria nenhuma, ainda pode ser preso. Entenderam mais ou menos? Por que a grande mídia, cedo ou tarde, a não ser que esteja muito cega, vai abrir os olhos para isso? Vamos lá. Cadê onde foi que eu parei? Aqui. Segundo o jornalista, todo mundo tem o direito de desejar o fechamento do Congresso, do Supremo e do que mais quiser e de expressar esse desejo. Para Mesquita, o proibido é agir para isso com o uso de força. Exatamente. Enquanto você expressa a sua opinião, enquanto você diz que você não se sente representado, que você sente vergonha em determinado órgão, não, é a sua liberdade. O que não pode é o emprego da força para fazer, como foi feito em 64, quando os comunistas pegaram em armas e tentaram tomar o Brasil. Ali foi o emprego da força contra a nossa liberdade. Não era só expressão, não era só opinião. O que está totalmente fora do alcance do portador de cartazes e manifestações ou de quem bate palmas para eles, diz o artigo do diretor do Estadão. Ou seja, a pessoa que segura um cartaz, a pessoa que bate palma, a pessoa que fala, megafone, essas coisas, está longe de cometer um crime, né, contra os poderes. E prossegue. O STF agir contra essas pessoas, isso sim está expressamente proibido por lei. Quando é o STF que viola a lei, tem-se de saída uma afronta institucionalizada contra o Estado de Direito. Mas, quando ele passa a agir sem provocação do Estado de Direito, é literalmente aniquilado. Quando passa por cima das condições dentro das quais é lícito acionar contra alguém a arma mais forte do sistema, nenhum outro direito do cidadão permanece em pé. Ou seja, o STF se tornou absolutista. Ele manda, desmanda, faz e desfaz e o cidadão tem que acatar. Acabou-se os direitos dos cidadãos brasileiros. Segundo Fernão Mesquita, a censura começou através do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, depois que o mesmo atacou a liberdade de expressão de uma revista que havia escancarado seus podres.
Lembram? Porque o STF, o inquérito do STF, esse inquérito da censura, qual é a prerrogativa dele? Ataques contra a corte, ministros e parentes de ministro. O amigo do amigo do amigo do meu pai. Lembram disso? Pois é. Né? Aí nós tivemos o envolvimento de um parente do Dias Toffoli, da esposa do Gilmar Mendes, e aí foi quando tudo começou. Né? Na época, a Cruzoé foi o alvo, né? Enfim. Agora, aí você me pergunta, e o que aconteceu com a Cruzoé? Vocês prestaram atenção que a Cruzoé ela mudou a retórica dela? Vocês prestaram atenção que a Cruzoé não entrou dessa vez nessa lista? O Terça Livre entrou, a Cruzoé não. Por quê? Porque a Cruzoé se rendeu ao sistema, né? Se rendeu ao sistema. Você pode ver que as publicações da Cruzoé, mesmo favoráveis ao governo, sempre tem aquelas escorregadinhas, aquelas casquinhas de bananas que eu sempre leio para vocês e mostro. Ó, tá vendo essa frase aqui? Faltou isso ou colocaram isso por conta disso. Sempre quando eu leio as matérias deles, eu faço destrincho essa pilantragenzinha no meio. Então, ora, se passou para o lado, é óbvio que não serão chamados mais. Subverteu com isso todas as condições das quais a arma do STF pode ser acionada e fez jurisprudência. Desde então, cada ministro ofendido por um pecador em palavras está autorizado a agir para fazer justiça com as próprias mãos, sucessivamente como polícia, como promotor e como juiz da própria causa, afirmou. O jornalista disse ainda que não é preciso ler nem figura do Código Penal. O jornalista disse ainda que não é preciso lei nem figura do Código Penal que defina a ofensa, nem denúncia pelo Ministério Público, nem endereçamento ao tribunal definido pela lei, nem sorteio de juiz, nem indiciamento, nem defesa para os acusados. De que outra ditadura tem medo, então, os nossos alarmados defensores do Estado democrático de direito? Indagou aparentemente indignado. Vejam só, o STF é investigador, o STF é vítima, acusador, vítima, investigador, acusador, né, é o promotor no caso, né, quem acusa, é o julgador e o executor. Você prestou atenção que está tudo dentro de um homem só dentro do STF. Né? Alexandre de Moraes é tudo isso. Agora o detalhe, as pessoas que são chamadas nem direito à defesa têm. Porque como elas podem se defender se não tem nem acesso, gente, àquilo a quais são acusadas? Já prestaram atenção nisso? Na contramão dos veículos de imprensa da grande mídia, Fernão Mesquita faz a leitura perfeita desses tempos sombrios que sirva de exemplo aos demais, que num futuro próximo certamente também sofrerão com a terrível censura. Fonte, o Estadão. Tá aqui, gente, a matéria, né? Como eu falei para vocês, a matéria em si é boa, porque é boa. Porque nós vemos um veículo da grande mídia tomando partido em relação a isso. O Estadão é um jornal de, vamos dizer assim, faz parte da grande mídia, né? E é óbvio que o jornalista, o diretor aqui, ele percebeu, ele enxergou lá na frente, né? Eles vêm atacando o governo Bolsonaro, eles vêm metendo a pena no presidente Bolsonaro, eles vêm criticando, vêm publicando aqui, o Estadão lá atrás foi quem publicou algumas fake news, tudo. Mas o Estadão aqui sabe exatamente que no momento em que o STF consolidar o golpe, eles aqui serão as próximas mídias a serem controladas. Eles não vão deixar, né, a mídia, a grande mídia, à solta, não. Porque do mesmo jeito que a grande mídia hoje ataca o presidente da República, com inúmeras ações, né, agressivas, eles sabem que amanhã serão o alvo dessa grande mídia. E o camarada aqui já percebeu isso, falou, opa, peraí, estão calando os bolsonaristas. Quando eles calarem a mídia da conservadora, o próximo passo vai ser calar a mídia da esquerda. Não tenha a menor dúvida disso. Hoje a Globo tem liberdade para meter... Enquanto a Globo estiver metendo a peia no presidente, não tem problema nenhum. A partir do momento que o STF começar a regulamentar
criar a forma de como fazer jornalismo, rasgar a Constituição e criar a Constituição do STF, aí esses jornalistas aqui é que vão sentir a pressão. Então, aqueles que já estão tendo essa visão, vão se voltar contra o STF. Podem não apoiarem o presidente, mas vão defender o deles, né? A imprensa brasileira está sendo atacada hoje de uma maneira... Você vê, eu fico olhando... sabe o que é engraçado, gente? Você vê como é interessante, né? O Jornal da Globo, né, fez uma matéria idiota, no meu ponto de vista, quando o jornalista lá, não sei se é o Pochá, eu não lembro o nome dele, agora essa semana aí fez um vídeo, uma charge, Bolsonaro e um símbolo nazista. O André Mendonça entrou com uma ação contra essa matéria, como é que chama? Essa charge. E aí veio a Associação de Jornalistas, a Associação do Raio que o Parta, dizendo que era uma ação ditatorial, que os candidatos à ditadura, e meteu a peia, que não vão calar. Gente, eles já estão calados. A verdadeira ditadura está aqui no STF e a imprensa está calada. Já se calaram. Usaram essa questão aí do André Mendonça para dar um ar de que não, nós estamos aqui. Mentira. São covardes, amedrontados, que estão atacando o André Mendonça porque não tem coragem de atacar os verdadeiros ditadores. Eles sabem que a charge publicada pelo menino lá é uma ofensa. Aquilo ali não tem cunho de expressar nada. Ali é uma ofensa direta. Ninguém publica a foto de uma pessoa com um símbolo nazista querendo expressar uma opinião. Não é uma ofensa clara. É uma ofensa clara. Agora, os verdadeiros que estão realmente empurrando a ditadura no Brasil, essa mídia que diz que vai, essas associações de jornalistas que dizem que não vão se calar, que não vão se dobrar, já estão de joelhos, já estão amordaçados. Só falam o que essa turma quer. Essa é uma grande verdade. Fala pra mim, quando é que você viu uma matéria? Qual foi a última vez que você viu uma matéria dessa turma contra o STF? Fala pra mim. Não. Você tem matérias falando que fulano foi preso por causa do inquérito. Você tem matéria falando que a PF foi a mando de Alexandre de Moraes. Mas você não tem eles realmente criticando as ações do STF. Sabe por quê? Porque já se curvaram. Fazem parte dessa grande... né? Canal Brasil Notícias. Fui, gente.